Elias Ward passava a maioria das noites voltando para casa pelo caminho mais longo, seguindo a trilha do rio que contornava a velha ponte de pedra. Não era o caminho mais conveniente, mas era o único que silenciava o turbilhão em sua mente. Ele havia perdido muito nos últimos 2 anos, seu casamento, seu emprego como conselheiro juvenil e a versão de si mesmo em quem um dia confiou. O mundo parecia estranhamente vazio agora, como uma casa desprovida de móveis. Ele vagava pelos seus dias como se procurasse por algo que não conseguia nomear. A ponte era sua única constante. Velha, rachada, manchada por anos de chuva e passos, ela permanecia de pé como se tivesse testemunhado todo tipo de tristeza e ainda assim resistido. Ele gostava disso nela. Numa fria noite de outubro, enquanto folhas douradas roçavam o caminho como sussurros secos, Elias viu um menino sentado na beira da ponte. Capuz levantado, ombros encolhidos e tensos, tênis balançando sobre o precipício. Ele não se mexia, apenas encarava a água escura e lenta abaixo dele. Elias diminuiu o passo. Ele conhecia aquela postura. A imobilidade. A maneira como o mundo parecia desaparecer ao redor de alguém que havia decidido que não pertencia mais a ele. Ele se aproximou com cautela, mantendo-se a alguns metros de distância. Boa noite, disse Elias, com a voz calma e baixa. Posso me sentar? O menino não respondeu, mas também não se opôs. Elias sentou-se na pedra áspera, mantendo uma distância cautelosa. Permaneceram assim por quase 1 minuto, respirando o ar frio da margem do rio. Você escolheu um lugar tranquilo, disse Elias suavemente. A voz do menino era quase inaudível. Era essa a intenção. Elias assentiu com a cabeça. Você vem aqui com frequência? Isso importa, murmurou o menino. Sim, disse Elias. Porque saber me ajuda a entender se alguém está aqui para pensar, ou para desaparecer. O menino enrijeceu. Elias não insistiu, não se aproximou. Você não me conhece. Mas eu já me sentei exatamente nesse lugar antes. Mais de uma vez. Silêncio. O rio sussurrava abaixo deles. O garoto finalmente se virou um pouco, o suficiente para Elias ver o contorno sombreado de seu rosto. Jovem, 16, talvez 17 anos. Olhos marcados pelo cansaço. Você não parece ser o tipo de pessoa que estaria aqui para isso, disse o menino em voz baixa. Elias soltou um pequeno suspiro. Eu costumava ajudar crianças da sua idade. Perdi esse emprego. Perdi muita coisa. Ele tirou uma folha caída da pedra ao lado dele. Mas a dor não escolhe tipo. A garganta do menino se moveu para cima e para baixo. Ele desviou o olhar novamente. Qual é o seu nome? Perguntou Elias. O menino hesitou. Rory. Prazer em conhecê-lo, Rory, disse Elias. Meu nome é Elias. Rory não respondeu, mas também não se afastou quando Elias falou novamente. Você está pensando em voltar para casa em breve? A voz de Rory falhou. Não há nada para onde voltar para casa. Elias sentiu o peso daquelas palavras, a dureza de uma verdade dita cedo demais. O que aconteceu? Perguntou Elias suavemente. Rory balançou a cabeça. Você não quer ouvir isso. Me põe à prova. Os dedos de Rory se curvaram sobre a borda de pedra. Minha mãe se foi. Meu pai. Está por perto quando está sóbrio. Quando não está. Ele engoliu em seco. Eu não quero morar lá. Eu não quero estar lá. Eu não quero estar em lugar nenhum. O peito de Elias apertou. Ele reconheceu aquele tipo de desespero. Já o tinha visto antes. Já o tinha sentido em primeira mão. Você merece coisa melhor do que isso, disse Elias. Rory zombou. Claro. Porque desejar algo faz com que isso se torne realidade. Pode sim, disse Elias. Se alguém acreditar em você por tempo suficiente para que você acredite em si mesmo. Rory olhou para ele então, não completamente, mas o suficiente para que Elias percebesse a dor em sua expressão. Ninguém acredita em mim, sussurrou Rory. Sim, eu aceito, disse Elias. Rory piscou, como se as palavras o tivessem atingido com mais força do que deveriam. Elias continuou. Ficar aqui conversando comigo? Isso é força, Rory. As pessoas não percebem o quanto é preciso para parar, esperar, tentar conversar em vez de fingir. Você é mais forte do que pensa. O lábio de Rory tremeu. Ele esfregou os olhos rapidamente, envergonhado. Você não me conhece, disse Rory novamente. Não preciso, respondeu Elias. Eu te vejo.
Isso basta. Houve uma longa pausa. Folhas flutuaram no rio, girando em círculos preguiçosos. Podemos sair da beira do precipício? Perguntou Elias baixinho. Está frio e minhas costas estão me matando. Rory soltou um suspiro baixinho, quase uma risada, quase um soluço. Mas ele se afastou da queda, recuando o suficiente para que Elias soltasse um suspiro que nem sabia que estava prendendo. Eles se sentaram corretamente agora, com as costas encostadas na parede de pedra gasta. Elias falou, deixando os segundos se estenderem suavemente. Você disse que costumava ajudar crianças, murmurou Rory. Sim, tentei, respondeu Elias. Mas a vida deu uma guinada inesperada. Por quê? Elias hesitou. Levou muitos meses para que ele conseguisse dizer a verdade em voz alta. Eu falhei com alguém, disse ele. Uma criança que eu deveria proteger. Não percebi os sinais. A dor que ela estava sentindo. E quando as coisas pioraram, eu me culpei. O olhar de Rory suavizou-se. Foi sua culpa. Não totalmente, disse Elias. Mas a culpa não precisa da verdade para sobreviver. Ela cresce por si só. Rory assentiu lentamente, como se entendesse mais do que gostaria. Você acha que eu vou ficar bem? Perguntou Rory. Elias olhou para ele com olhos firmes. Sim, eu sei. Mas você não pode se curar sozinho. Rory olhou para as próprias mãos. Não tenho ninguém. Você me tem, disse Elias. Não apenas esta noite. Se você quiser, posso percorrer este caminho com você. Rory soltou um suspiro trêmulo. Por que você faria isso? Porque alguém deveria ter feito isso por mim quando eu precisei de ajuda. A voz de Elias embargou. E por que perder mais uma criança? Mesmo que seja uma desconhecida, eu não suportaria isso. O vento sussurrava entre os juncos à beira da água. Rory enxugou uma lágrima da bochecha, mas outra veio em seguida. Elias não se mexeu, não pressionou. Ele simplesmente esperou. Após quase um minuto, Rory sussurrou. Podemos, talvez ir a algum outro lugar? Não para casa. Só, para qualquer lugar. Sim, disse Elias imediatamente. Em qualquer lugar que você quiser. Eles ficaram de pé. As pernas de Rory tremiam por causa da tensão e do frio. Elias se manteve perto o suficiente para ampará-lo se necessário, mas não tão perto a ponto de Rory se sentir sufocado. Ao descerem da ponte, Rory disse, obrigado. Para quê? Por parar. Elias assentiu com a cabeça. Sempre. Eles caminharam pela tranquila trilha à beira do rio, passando pelos postes de luz que piscavam enquanto o crepúsculo se aprofundava. Rory caminhava com as mãos nos bolsos, a cabeça baixa, mas permaneceu ao lado de Elias. Só isso já dizia a Elias tudo o que ele precisava saber, que o garoto queria viver, mesmo que ainda não soubesse como. Para onde vamos? Perguntou Rory. Tem uma lanchonete a 2 quarteirões daqui, disse Elias. O melhor chocolate quente da cidade. Rory quase sorriu. Você não vai me fazer falar o tempo todo, vai? Só se você quiser, disse Elias. Ótimo. Rory fez uma pausa. Mas, talvez eu converse. Quero dizer, fale. A qualquer momento. Eles atravessaram uma rua repleta de lojas fechadas. Um cachorro latiu em algum lugar atrás de uma cerca. O mundo parecia normal novamente, não fácil, mas alcançável. Como você sabe o que dizer? Perguntou Rory de repente. Lá na ponte. Elias fez uma pausa. Quando você já esteve nessa escuridão, você aprende a linguagem. E aprende o quanto é importante ter alguém ao seu lado sem julgá-lo. Rory assentiu com a cabeça, ponderando suas palavras lentamente. Ao se aproximarem da lanchonete, a luz invadiu as janelas, pintando a calçada de dourado. Rory parou pouco antes da porta. Elias. Sim. Você acha que as coisas podem realmente melhorar? Não uma melhora falsa. Uma melhora de verdade. Elias encontrou seu olhar. Sim. Não tudo de uma vez. Não é fácil. Mas se você deixar as pessoas te ajudarem, e se você continuar escolhendo a próxima hora, e depois a seguinte, sim. Melhora. Rory respirou fundo, trêmulo, mas esperançoso. Está bem. Eles entraram, recebidos pelo calor e pelo aroma de baunilha e canela. Sentaram-se numa mesa perto da janela. Rory apertou a caneca com as mãos quando ela chegou, segurando o calor como se fosse algo precioso.
Eles conversaram. Em voz baixa. Sinceramente. Elias não pressionou. Rory não se escondeu. Encontraram um ritmo, uma pequena e frágil confiança que se formava grão por grão. Com o passar das horas, o rosto de Rory parecia diferente, não curado, não totalmente recuperado, mas já não parecia perdido à beira do mundo. Quando Elias o acompanhou de volta à cidade mais tarde, Rory parou no caminho. Posso te ver de novo? Perguntou Rory, com a voz baixa, mas determinada. Elias sorriu. Pode me ligar a qualquer hora. Eu sempre atenderei. Rory assentiu com a cabeça. Eu gostaria disso. Trocaram números de telefone. O rio cintilava ao lado deles, refletindo as primeiras estrelas da noite. Antes de se separarem, Rory disse algo baixinho, quase imperceptível com a brisa. Fico feliz que você estivesse lá. Eu também, disse Elias. Acho que vou ficar por aqui um tempo, sussurrou Rory. É tudo que peço. Rory caminhou em direção à cidade. Elias observou até que o menino desapareceu de vista. Ele voltou-se para a ponte, o lugar que outrora temia, o lugar de onde Rory quase desaparecera. O lugar onde, naquela noite, duas almas destroçadas recuaram da beira do precipício. Pela primeira vez em anos, Elias sentiu algo se agitar em seu peito. Nem culpa, nem tristeza. Ter esperança. Pequeno, mas real. E isso bastou.